Olá, então continuando a nossa peça, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar a peça aqui, vou selecionar esse lado aqui e vou desenhar uma linha nessa face. Então eu vou clicar aqui em esboço, vou só desenhar uma linha, tanto faz, tudo bem? Então eu vou clicar aqui, até aqui. E eu vou colocar uma dimensão de 16 milímetros. Bom, com isso, olha só que legal, que é a parte de chapa metálica do SolidWorks. Eu não preciso dizer mais nada. A intenção agora é mostrar para vocês como eu posso usar então o flange contínuo. Então, para desenhar um flange contínuo, de novo, eu não preciso me preocupar com a espessura, porque a espessura já existe, já está definida. Tá? Eu só vou desenhar o esboço. Aí, na verdade, tanto faz. Tá? Eu poderia ter partido daqui ou partido daqui também. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou clicar aqui em flange contínuo. Percebam que ele já está me dando a opção do flange. E se eu quiser propagar ele, posso clicar nesse botãozinho aqui que é o propagar. Olha só que legal agora. Então o SolidWorks ele vai encontrar todas as arestas que são tangentes. Selecionou todas as arestas aqui. E já propagou para mim. Viu que legal? Então agora eu tenho o seguinte. Ao invés de ter selecionado todas aqui nos parâmetros, o SolidWorks fez isso sozinho para mim. O raio está marcado aqui usar o raio pré-determinado, ou seja, o raio que eu defini lá no início da minha peça, que era o raio padrão. Eu tenho depois a exposição do flange. Como é que eu quero que fique esse flange? Olha só. Vou aproximar um pouquinho para vocês aqui. Então o flange está pelo lado interno, então ele está colocando material interno aqui. Eu tenho a posição de colocar ele pelo lado externo, olha só. Tá? Então eu tenho a posição também de a dobra para fora, ou seja, a dobra fica aqui. Eu vou deixar aqui assim, tudo bem. Eu tenho aqui também esse offset aqui. O que o offset ele quer dizer? É esse espaçamento que eu tenho aqui, ó. Tá? Esse espaçamento que vocês estão vendo aqui de uma para outra. Então eu vou aumentar um pouquinho, ó. Olha só o que acontece, deu para ver bem, né? Então eu vou deixar aqui 0,25. Ainda tem uma outra opção, que é iniciar e finalizar offset. No iniciar e finalizar offset, o que o SolidWorks ele faz? Se eu colocar qualquer valor aqui, ó, olha só, ao invés de ele começar dali, do plano de esboço dele, ele faz um offset para ti. Então você pode também escolher essa opção. Tá? No final também, tá? Se eu quiser ter uma distância de offset. Tem algumas outras opções aqui, então, ó, tolerância de dobra personalizada. Então, o que a gente está usando é o fator K, né? Lembra lá que eu falei no início? Então, eu estou usando o fator K, não vou mexer nisso. O tipo de alívio também é personalizado, se eu quiser mudar ele. Então, se eu marcar aqui, ó, ao invés de ser oblongo, eu posso escolher um segundo, um retangular ou uma ruptura. Também não vou mudar nada. E, na verdade, também não vou mudar nada aqui. Eu vou deixar 0, tá? E sem offset nenhum, e 0 também. E a posição do flange. Agora, eu vou dar um OK. Então, o que o SolidWorks fez? Ó, fez a nossa peça, ele colocou, né, nosso flange contínuo. Está aqui então o flange contínuo e partiu do que? Só um esboço, só aquela linha. Ele se encarrega de fazer o que? Todas as outras dobras sozinho. Para ver que agora tem 3 dobras, não mais 2, como foi no primeiro recurso aqui. E lá no padrão plano agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 também. Tá? Lembrando que no padrão plano vai ter sempre todas as dobras. Se a gente clicar em planificar, então olha só como é que está a nossa peça. Então tá aqui as linhas, né? Tem as linhas aqui, ok? E o contorno. Bom, o próximo recurso que a gente vai usar, então a gente já sabe usar o flange contínuo. A gente vai fazer o flange de aresta. O flange de aresta ele é mais legal ainda. Então, para ver que nos 2 primeiros recursos a gente fez o seguinte: a gente teve que criar um esboço, né, para começar a peça no flange base, teve que criar um esboço para fazer o flange contínuo. Só que no flange de aresta, tá, tu não precisa desenhar um esboço. Basta que tu clique nele e selecione o que? Selecione uma aresta. Olha só. Viu? Fácil, bem simples, tá? Aqui dá pra gente perceber bem, olha só. Tá? Então eu tenho aqui a aresta que eu selecionei. Se eu quiser, eu posso selecionar mais de uma aresta. Olha só, se eu clicar aqui, tá? Posso selecionar mais de uma aresta. Eu vou fazer só uma.
para mostrar, para exemplificar melhor. Mas eu tenho os mesmos opções aqui, usar um raio pré-determinado, se eu quiser mudar a distância de espaçamento, tudo bem. Eu tenho o ângulo que eu quero fazer, por exemplo, se eu quero 90 graus, quero menos, eu vou botar aqui 45 graus para vocês verem bem, tá? Eu vou deixar 90 mesmo. Tá? Se eu quisesse até uma face, até onde que ele fosse, até uma determinada face, eu tenho também aqui o comprimento do flange, que é esse comprimento que eu tenho aqui. Só que esse comprimento, olha só, eu tenho, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou deixar 50 milímetros. Esse comprimento, ele varia, por exemplo, depende de onde eu estou começando. Então, eu posso colocar aqui desse ponto virtual externo, que seja do lado de fora até aqui. Tá? Ou seja, se eu tivesse um ângulo diferente, 45 graus, é como se eu tivesse um canto. Né? Um canto vivo, ele vai partir daquele canto vivo para cá. É como o próprio ícone mostra. Se eu quero a parte interna, ou seja, o ponto virtual interno, então eu posso selecionar isso aqui. Perceba que ele muda um pouquinho, né? Dê uma olhadinha aqui assim, para ver que ele muda um pouquinho. Então ele está pegando o lado interno, né? E aqui eu tenho, a partir da dobra. Então, dependendo do ângulo que tivesse novamente aqui, se eu tivesse, ele vai tangenciar da dobra para cá. Eu vou dizer que é um material interno, tudo bem, e eu vou colocar 30 milímetros. Agora eu tenho outra coisa, a posição do flange. Lembra que eu falei do tipo de alívio? Tá? O tipo de alívio, então, agora a gente não consegue ver ainda. Mas se eu colocasse assim, tá? O que vai acontecer? Aqui o SolidWorks ele vai criar um alívio para ti. Tá? Então eu tenho a posição do flange. Como é que eu quero que fique esse flange? Quero que ele fique com material na parte interna, com material na parte externa. Quero que a dobra fique para fora. Eu quero que a dobra seja a partir de um ponto virtual. Tá? Olha só como é que ele funciona aqui. Tá vendo? Ó? Bem, então olha como é que ele está deixando aqui. Eu quero que ele seja tangente à dobra. Tá? Então tenho todas essas opções aqui. Se eu quisesse ainda, tá? Eu vou deixar assim. Se eu quisesse ainda, eu posso aparar as dobras laterais. Se tivesse alguma dobra consequente aqui, ele vai aparar também. No offset, olha só que legal. Tá? Aí já não faz tanta diferença usar isso aqui. Tá? Mas o offset é o seguinte, eu posso escolher umas opções aqui, ou seja, da maneira que eu quero offset. Se eu tivesse um vértice, eu quero que tu venha até aqui, e eu poderia escolher o vértice. Ou fazer o seguinte, né, até uma superfície, offset a superfície. Então o SolidWorks ele te dá várias opções. Eu vou colocar aqui um valor, sei lá, de 30. Então a partir dessa face para cá, o SolidWorks ele vai te dar 30 milímetros. Então eu tenho 30 aqui e 30 ali também. Olha só que legal. Tá? Então perceba que nesse recurso de flange de aresta eu não tive que criar nenhum esboço. Tá? Eu não vou deixar offset, eu só vou deixar assim por enquanto. Tá? E eu vou deixar com essa opção aqui, só para a gente ver o alívio. Tá? Então olha só, agora aqui ele só está lá como ruptura. Então ele ficou uma ruptura porque a dobra está exatamente em cima. Tudo bem? A dobra ficou exatamente em cima, ele não vai tirar o material. Tá bom? Só que uma coisa que eu posso fazer também, olha só, eu vou deletar esse recurso que eu acabei de criar e vou mostrar ele de uma outra maneira. Vou deletar ele aqui. Vou clicar o flange de aresta também e eu vou clicar aqui de novo. Vocês perceberam que aqui em cima tem editar perfil do flange? Então editar perfil do flange ele faz o seguinte, ele mostra essa janelinha aqui. Tá? Lembra que eu falei que não precisava criar nenhum esboço, mas automaticamente o SolidWorks ele cria um esboço para nós. Então olha só, vou puxar aqui um pouquinho. Então se eu quisesse, além de ter a facilidade de usar só pela aresta, eu posso ainda usar um esboço aqui, tá? Depois de ter criado o flange de aresta. E eu posso colocar uma dimensão, por exemplo, específica. Vou colocar aqui, como por exemplo, eu vou colocar 20 milímetros aqui. Eu também vou definir uma altura aqui de 30. Tá? Olha só. Depois que eu defini o meu esboço, está definido, depois que eu ter alterado, se eu clicar em concluir, agora ele vai fazer o flange de aresta. Tá? Olha só. Lembra que eu falei do alívio? Olha aqui onde está o alívio. Tá? Então aqui eu tenho um alívio personalizado que eu acabei de criar. Então eu posso fazer, de novo, eu poderia vir aqui, clicar no flange de aresta,
selecionar a aresta, tá? Poderia mudar o perfil do flange de novo, tá? E tem um flange um pouco diferente, tá? Então esse flange de aresta ele é muito bom, ele é muito útil mesmo, tá? Então se eu quiser eu posso vir aqui, editar o esboço, por exemplo, ó, vou fazer um raio aqui, se eu quisesse fazer um raio lá de 5 mm eu vou colocar, então clico aqui, vou clicar aqui também, tá? Vou confirmar, tá? Vou confirmar aqui, ok, e agora eu vou sair então do esboço, olha só, então ele acabou de criar também esse raio, né? Sem ter usado o comando de fillet que eu tenho por aqui. Tudo bem? Bom, um próximo exemplo também que eu posso fazer do flange aresta, eu vou fazer desse mesmo lado só para fixar um pouquinho melhor o comando. Então eu vou clicar aqui no flange aresta, vou clicar aqui, tá? Vou editar o perfil do flange também. Ó, ele sempre fica essa caixinha aqui, mas a gente pode arrastar lá para qualquer lugar. Então vou clicar aqui, mesmo o esboço estando preto, pode arrastar ele, tá? E eu posso colocar a dimensão que eu quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos lá, 40, aqui vai ser, ó, aqui pode ver que eu estou pegando o lado interno, vou colocar 25, vou fazer o mesmo raio que eu tinha feito aquela hora, raio de 5 aqui, e um raio de 5 aqui também, joia, vou confirmar, e concluir, olha lá. Então tá lá feito. Se eu editar o flange de aresta agora, eu vou mudar a posição dele. Vou colocar ele para cá. Não tenho mais a ruptura. Tudo bem? Eu ainda posso fazer o seguinte, tá? Lembra aqui desse lado, agora que a gente já falou do flange de aresta, vamos falar do flange base barra aba, olha só que legal. Se eu desenhar um esboço aqui na frente, olha que legal que ele é. Então eu vou desenhar só um círculo aqui, eu vou pegar aqui no meio, pegar o meio, vou colocar uma dimensão aqui, 15, e sem selecionar nada, né, eu vou clicar aqui no flange base. Olha só o que o flange base ele vai fazer. Ele vai pegar, tá, ele vai criar um novo recurso de chapa, mesmo tendo o material para cima aqui, o SolidWorks ele vai mesclar esse resultado e vai deixar só a parte de baixo, mas ele já entende qual que é a espessura, ele já reconhece qual que é a espessura, é como se fosse uma extrusão lá da parte do básico. Então ele vai criar a extrusão na mesma espessura da peça, tá? E já vai saber qual que é a direção de onde tem material, tá? Só se eu quiser realmente inverter, tá? Vou dar um OK, ó. Então o SolidWorks ele cria um recurso de aba. Olha só o nome do recurso. Lembra que lá no início, na introdução, eu falei de flange base barra aba. Então, ó, flange, até o próprio nome é assim. Então, flange base é o primeiro recurso e a aba ele cria dessa maneira. Não só assim, tá? Mas se eu quisesse fazer, vou desenhar um outro esboço aqui no lado para te mostrar um pouquinho melhor. Então, eu vou clicar aqui, tá? Vou posicionar, por exemplo, vou colocar uma dimensão. Vou colocar aqui 70 milímetros. E aqui eu vou colocar 50, tá? E uma altura de 35 já. Bom, de novo, se eu clicar no flange base, tá? E só confirmar, olha só, tá feita a minha nova aba, né? Então eu tenho uma nova aba aqui também. Bom, eu vou salvar a peça aqui para a gente não se estender muito. E na próxima aula a gente continua falando mais sobre esses recursos que eu tenho aqui. Então a gente já viu o flange de aresta, o flange contínuo, a gente viu o flange base barra aba. A gente vai ver todos esses que estão aqui. Tudo bem? Então obrigado por ter assistido a aula. Até a próxima.